Pensa bem, como é que uma pessoa consegue ser vista como um herói popular e, ao mesmo tempo, ser o criminoso mais temido de um país? Hoje, a gente vai mergulhar na história de Al Capone, o gangster que se via como um benfeitor, mas que ergueu o império com o rastro de violência e muita corrupção. Olha só que impressionante. De um lado da moeda, o que a gente tem? Capone, o Robin Hood moderno, o cara que abria cozinhas para alimentar quem passava fome durante a Grande Depressão. Agora, vira moeda. Do outro lado, o inimigo público número 1, a mente por trás da onda de violência que deixou Chicago de joelhos. Como é que pode, né? Essas duas imagens, na mesma pessoa. Era exatamente nessa dualidade que morava o poder dele. Para a gente entender como ele caiu, primeiro a gente precisa ter uma noção da altura do tombo. Vamos ver como Capone não apenas quebrava a lei, ele basicamente reescreveu as regras do jogo, transformando Chicago no seu feudo particular. Olha, chamar o Capone de simples bandido é até pouco. O cara era um estrategista de mão cheia. O império dele se apoiava em 4 pilares bem firmes: um esquema gigantesco de contrabando de bebida que matava a sede da cidade, alianças políticas compradas com rios de dinheiro, praticamente toda a força policial no bolso dele e, claro, uma reputação de violência brutal contra qualquer um que ousasse cruzar o seu caminho. E aí vem essa frase. É uma jogada de mestre, né? Ele se vendia como um simples empresário, alguém que só estava atendendo a um pedido do povo. Era puro marketing, uma cortina de fumaça perfeita para esconder a violência e a corrupção que sustentavam cada centavo do império dele. E essa imagem dupla ia até nos apelidos. Veja só, para o mundo ele era o Scarface, o cara de cicatriz, uma marca de violência que ele detestava e vivia tentando esconder dos fotógrafos. Mas para os amigos era Snorky, uma gíria da época para alguém elegante, bem vestido. Isso mostra a obsessão que ele tinha em controlar a própria imagem. Só que aí aconteceu uma coisa. Uma coisa que nem a melhor máquina de relações públicas do mundo conseguiria esconder. Um evento tão brutal, mas tão brutal, que simplesmente virou o jogo de cabeça para baixo. 7. Esse é o número. 7 membros de uma gangue rival, encurralados numa garagem e fuzilados a sangue frio. O episódio ficou conhecido como o Massacre do Dia de São Valentim. E não teve jeito, a culpa caiu toda nas costas de Al Capone. A brutalidade daquele massacre chocou o país inteiro. A imagem de benfeitor público que ele construiu com tanto cuidado desmoronou da noite para o dia. O Robin Hood moderno tinha sumido do mapa. No lugar dele, a imprensa e a polícia deram um novo título: Inimigo Público número 1. E o mais impressionante é que nem importava que o Capone tivesse um álibi perfeito, que estivesse a quilômetros de distância na Flórida. A opinião pública já tinha condenado ele. E com isso, pela primeira vez, o governo federal tinha o que mais precisava: o apoio do povo, para ir com tudo para cima do homem mais poderoso de Chicago. Certo, mas como prender um cara que controla a polícia e os tribunais? As testemunhas morriam de medo de falar. Conseguir provas de assassinato? Impossível. Os agentes federais precisavam de uma nova arma, e eles encontraram essa arma em um lugar que ninguém esperava. E a arma secreta? Imposto de renda, pois é. Uma decisão da Suprema Corte de 1927 estabeleceu que até dinheiro vindo de atividades ilegais era tributável. A sacada foi genial. De repente, não era mais preciso provar assassinato ou contrabando. Só precisavam provar que Al Capone era podre de rico e não pagava seus impostos. E assim a caçada começou para valer. A ordem veio de cima, do próprio presidente Hoover. O pessoal do Departamento do Tesouro mergulhou nos livros contábeis, seguindo o rastro do dinheiro. Enquanto isso, uma equipe de elite, que ficou famosa como os Intocáveis, começou a desmontar as operações dele uma por uma, para sufocar o fluxo de dinheiro. O destino de Al Capone não seria decidido com tiros num beco escuro, mas sim com livros de contabilidade num tribunal. A batalha final seria travada com números, não com armas. E a prova definitiva, a peça que selou o destino dele, veio do próprio Capone, pode acreditar. Numa tentativa arrogante e muito mal calculada de negociar um acordo com o governo, o advogado dele admitiu a renda de Capone por escrito. Foi um erro fatal, um erro que custou tudo. Os números eram impressionantes e não tinha como negar. Os promotores mostraram um rastro de papel que provava mais de US$ 1 milhão em renda não declarada e centenas de milhares em impostos sonegados. Com os próprios documentos dele sendo usados como prova,
Al Capone estava finalmente sem saída. 11 anos. Naquela época, foi a maior sentença já dada por evasão fiscal. Em outubro de 1931, o mundo assistiu chocado enquanto o homem que se considerava intocável era condenado a mais de uma década na prisão federal. Mas a prisão foi só o começo da queda. A vida de Capone atrás das grades seria um contraste brutal com o luxo e o poder a que ele estava acostumado. Ele estava prestes a descobrir o que era ser verdadeiramente impotente. Em Alcatraz, a prisão mais temida do mundo, o rei de Chicago virou só mais um prisioneiro. Ele foi esfaqueado, humilhado e lentamente consumido por uma doença que destruiria sua mente. O homem que antes comandava um império agora tocava banjo na banda da prisão, um fantasma do que já tinha sido. O reinado dele tinha acabado, mas os anos finais de sua vida contam a história completa e trágica de sua queda, mostrando que o corpo e a mente podem ser uma prisão muito mais implacável do que Alcatraz. Ele foi solto sim, mas não era mais o mesmo homem que entrou na prisão. O gangster temido tinha desaparecido. No lugar dele restava um homem quebrado, confuso, perdido dentro da própria casa, assombrado por uma mente que já não lhe pertencia. A mentalidade de uma criança de 12 anos. Essa foi a avaliação médica final do homem que já foi o mais temido e poderoso da América. É um final irônico e trágico, mas para alguns talvez tenha sido uma forma de justiça poética para uma vida construída com tanta violência. Fica a pergunta no fim das contas, o que realmente derrubou Al Capone? Foi a força da lei ou a decadência silenciosa do próprio corpo e mente? A história dele serve como um lembrete bem claro de que nenhum império, por mais poderoso que seja, dura para sempre, e que no final, de um jeito ou de outro, a conta sempre chega para todo mundo.